Aí, gente. Então, vamos continuar um pouquinho falando do Piaget, falando da teoria dele. Só um minuto. Eu preciso arranjar um jeito de que eu não precise aceitar todo mundo para entrar nessa sala do Zoom. Porque essa é a questão chata. E daí eu tenho que... Opa. Aí. Vamos lá. Bom, então, a gente vai falar hoje, né? Eu me preparei para a gente abordar. A Rubia tá mostrando alguma coisa que eu tô tentando entender. A Fia acabou de fazer um mapa mental. Ai, gente, deixa eu até abrir aqui. Isso mesmo. Isso é um mapa mental. Foi tua filha que fez? Acabou de terminar. Ela falou, mãe, preciso terminar meu mapa mental. Daí estava falando, eu peguei de exemplo. Ah, que fofa, é isso mesmo, isso. Então, que você coloque o título destacado e que você pode fazendo flechas, colocando texto, aquilo que te ajuda a estudar. Isso mesmo, olha só. Rafa já está na matéria de cognitiva. Bom, vamos lá, gente. Então, nós vamos falar dos dois primeiros estágios na aula de hoje, e daí na próxima nós falamos dos outros dois. Então, o primeiro dos estágios, ele se chama sensório-motor, e ele vai compreender, vocês vão perceber que o Piaget, ele colocou idades. Então, existem teóricos que falam sobre o desenvolvimento e não falam de idade, né? Falam de etapas. E aqui ele vai falar de idades específicas. Então, aqui a gente vai falar do nascimento da criança, do momento em que ela nasce, até aproximadamente ela completar os seus 2 anos de idade. Então, quando nós estamos falando das características, quando a gente está falando das atividades desenvolvidas nesse período, nós estamos falando de crianças dessa idade. Importante a gente frisar um pouquinho essa questão. Bom, então, essa etapa é caracterizada por atividades físicas que são dirigidas a objetos e situações externas. Então, você precisa imaginar um bebezinho, imagina uma criança lá, pequena, quando nasce, o que ela faz, né? Os movimentos dela, né? O mexer o corpinho, o chorar, tudo que ela está fazendo, ela está tentando comunicar de alguma forma para uma outra pessoa, né? Comunicar que alguma coisa está desconfortável no corpo dela, né? Então, quando a gente fala dessa idade, todos os atos, tudo aquilo que ela faz, ela está se dirigindo para um outro, está se dirigindo para uma outra pessoa, para esse ambiente, para comunicar uma questão de desconforto. Então, pensa no bebê, que quando ele está confortável, que quando ele tá tudo ok, que ele não tá com fome, que a fraldinha lá tá tudo certo, essa criança, um bebezinho, geralmente ele vai estar fazendo o quê? Dormindo, né? Vai estar quietinho, vai estar confortável. Agora, quando ele chora, ele já começa a comunicar alguma coisa, né? Seja uma dor, seja fome, enfim, tá pedindo atenção de alguém, tá chamando que alguém venha ali atender ele naquele momento. Então, quando a criança adquire a marcha, né? Quando ela começa a andar, quando ela começa a engatinhar, andar, e a linguagem, as atividades externas desenvolvem uma dimensão interna importante, pois toda a sua experiência vai sendo representada mentalmente. Então, se no primeiro momento os atos dela são para comunicar algum desconforto, agora, quando ela começa a falar, né? Quando ela começa a tentar pelo menos fazer alguns sons, e quando ela começa a engatinhar, pensa na criancinha lá que ela fica firminha, ela tá engatinhando, que ela fica em pé, que ela começa a mexer nos objetos, que ela começa a mexer por tudo que tem, né? A mãozinha tenta agarrar. Pensa naquele movimento da criança que ainda é um movimento bem rudimentar, que ela vai pegar com uma força, né? Aquilo que ela pega, ela vai puxar. A minha mãe sempre conta que ela gostava de ter muitos enfeitinhos na sala, mas que quando eu nasci, ela precisou limpar a sala porque eu era
o terror, que eu destruía tudo, que eu derrubava tudo. E já as minhas irmãs dizem que eram super quietinhas. Eu acho que é uma calúnia enorme da minha mãe, mas ok. Aí você pensa na criança, né? Que ela começa a explorar. E a partir do momento que ela está explorando, que ela está pegando, né? Então que eu pego isso aqui, que eu vejo, nossa, isso aqui é fio, isso aqui é um celular, né? Claro que nesse momento a criança não sabe o que é o quê, mas que ela está explorando, que ela está entrando em contato. Tudo que ela está fazendo, ela está passando para o plano mental, né? Ela está reconhecendo esses objetos, reconhecendo essas sensações. E aí está a importância, né? Lembra que eu falava de deixar brinquedos, de deixar estímulos visuais, que essa criança consiga pegar, que ela tenha a oportunidade de experimentar texturas, experimentar sensações diferentes. Vamos lá. A partir da aquisição da linguagem, inicia-se uma socialização efetiva da inteligência, né? Então, quando eu começo a falar, quando eu consigo contar, quando eu consigo comunicar com palavras para o outro o que eu quero, o que eu preciso. E para que eu consiga comunicar, pensa só, a questão da linguagem, gente, às vezes a gente não pensa, a gente não pensa de imediato, né? E quando eu digo a gente, eu tô falando, eu mesma, né, gente? No começo, assim, talvez a gente demora para entender que coisas simples como a fala ou uma criança usar um banheiro, né? Duas atitudes assim, a gente pensa, não, uma hora essa criança vai falar, uma hora essa criança vai usar o banheiro, uma hora essa criança vai sair da fralda. E esse pensamento que eu tô falando para vocês é de uma Kaline lá, quando terminou o magistério e começou a pedagogia, que a gente não estudava essas questões de desenvolvimento, como é que acontece isso para uma criança falar, para uma criança sair da fralda. Gente, vocês têm... hoje eu paro para pensar e fico assim... Eu, Taline, estava fazendo pedagogia, tinha terminado o ensino médio, comecei pedagogia e já estava trabalhando. E no meu primeiro ano, no meu segundo ano de trabalho, eu tirei milhares de crianças da fralda. E hoje eu penso assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Eu tinha, 18, 19 anos, como é que eu tirei essas crianças da fralda? E eu não entendia o que estava acontecendo, o que acontecia, qual era o processo de desenvolvimento para uma criança conseguir sair da fralda e começar a usar o banheiro. E hoje, depois de tanto tempo, depois de estudar, né, de ver um monte de coisa arada, a gente pensa que é um processo de maturação e que se essa criança ainda não fala, essa criança não ainda, vai ser muito difícil para ela sair da fralda. Por quê? Porque ela precisa comunicar. E para ela comunicar que ela precisa ir ao banheiro, que ela precisa né, fazer um xixi, ela precisa saber o que é isso, ela precisa entender o que é que está acontecendo ali com o corpinho dela. A Alice, minha filha de 1 ano e 7 meses, está explorando minhas gavetas de colher. Ai, garfinho, fica tudo esparramado pela casa. Bonitinha. E é exatamente isso, né? A criança começa a explorar, começa a descobrir, mesmo sabendo, né, o certo e errado, o que não pode. E claro que daí nesse meio de caminho entra, né, a proibição, entra o não pode mexer aí, não é para fazer tal coisa. E voltando nessa questão da linguagem, né? E vai demorar. Por quê? Porque essa criança precisa entender o que está acontecendo, né? Então, a Rosilda pergunta assim, e a criança que não fala? Então, eu falo, nessa minha fala, né? Essa criança que ainda não fala, vai ser difícil ela sair. É a questão da maturação, a questão do entender o que está acontecendo, né? Com o corpo, saber o que é esse ir ao banheiro, o que é eliminar, né? Esse xixi, esse cocô que ela precisa ir para o banheiro. Então, é o entendimento, né? E com a fala isso fica mais fácil. Claro que todas vão aprender, mas é a questão de respeitar o tempo, né? Dela saber, de fato, aquilo que eu dizia, do real e do imaginário, né? Falar sobre e experienciar o concreto, né? Por isso que é um fato que vai demorar. Então, você vai contar, você vai conversar, você vai explicar, mas não é uma coisa automática, né? Não é uma coisa assim, vai acontecer. Pensa só, gente, que não acontece para todas no mesmo período, né? Não é todas as crianças, quando todas fazem 2 anos, todas saem da fralda, ou quando todas fazem
quando vão para os 3 anos. Então, não é um processo igual, né, para todas elas, cada uma tem um processo de maturação diferente. Por isso, a questão do explorar, do conversar, de mostrar, de trazer para a parte lúdica, né, que a criança experimente, que ela veja, porque se ela não consegue ainda pensar sobre aquilo e comunicar, e a gente fala, né, de linguagem, a linguagem não é apenas a linguagem falada, né? Só um pouquinho aqui. Quando a gente está falando de linguagem, nós também falamos da linguagem corporal, né? Da linguagem expressiva dessa criança. Pensa quantas vezes não tem sinais que elas fazem, né, para tentar mostrar, para tentar dizer o que está acontecendo. Bom, deixa eu fechar o bate-papo. Então, o que eu trago aqui, né, nesse período, né, que a gente está falando até os 2 anos de idade, né? Então, nesse período, a criança pequena tem extrema dificuldade em se colocar no ponto de vista do outro, fato que a impede de estabelecer relações de reciprocidade. Então, o que acontece? É apenas ela, né? Então, é ela explorando, ela conhecendo, a interação dela com o ambiente. Então, pensa lá de quando inicia a fala, né? Das coisas que ela quer. Então, é suprir os interesses, os desejos, as necessidades dessa criança no primeiro momento. E a partir do momento que ela vai começar a se comunicar, a partir do momento que ela começa a andar, a explorar, ela começa a entender que existe um outro, né? Que existe uma outra pessoa que ela vai se relacionar, uma outra pessoa que ela vai, enfim, que vai inserir na rotina, né? Vai brincar, vai poder conversar, vai poder fazer as suas atividades. Durante esse estágio, as crianças aprendem sobre o mundo por meio dos seus sentidos e da manipulação de objetos, né? Então, pegando, experimentando, pensa quantas vezes as crianças colocam a boca nas coisas, né? As crianças pequenas vão lamber, vão chupar alguma coisa ali, né? Seja tudo, né? Cheiro, ou traz tudo para a boca, né? Pense nas crianças pequenas que tudo que pega ela traz para a boca. Por que será que a criança pequena traz as coisas para a boca? Alguém tem aí É o jeito delas experimentarem, delas conhecerem. Uhum. E o que é a criança pequena? O que ela explora no primeiro momento com a boca, logo que ela nasce? Ela já mama, né? Ela já Aham. se E alimenta. isso, e aí com a boquinha ela vai explorar, né? E aquela sensação gostosa, né? Da amamentação. Camila falou aqui, fase oral, trazendo, né? Outra teoria para cá é exatamente isso, né? É a exploração. Então, se no primeiro E momento essa fase. fica, né? Fica. Isso agora é muito engraçado. Às vezes Aí o que eu vou falar é meio, sei lá, íntimo, né? Mas o Miguel, ele gosta de cheirar os meus sutiãs. Ele pega assim, ele fica assim, ele gosta. Não sei se lembra do tempo que eu amamentava, se isso fica, mas ele adora. Quando ele vai deitar assim, ele vai encostando aqui assim, ó, a cabecinha no peito e gosta de dormir no meu peito. Mas é a lembrança, né? Da sensação de Pois prazer é, mesmo. eu acho que fica, tipo, é tão bom que ele ainda quer, só que ele não mama mais, mas ele gosta de ficar perto, né? A lembrança, né? Daquilo que é bom, aquilo que é prazeroso. Exatamente isso. Por isso que a criança vai trazer muitas coisas para a boca, né? A questão da exploração. Então, se eu tenho um lugar que eu exploro e que tem a questão prazerosa, então eu também quero trazer outras coisas para a boca, para sentir, né? Esses outros objetos. E aí, algo bem importante a se falar aqui é a questão da permanência do objeto, né? Algo que vai sendo desenvolvido, né, ao longo desse primeiro estágio. Pensa numa criança que, quando a mãe, né, alguém sai de casa, né? Então, tá com a mãe e sai o pai ou sai alguém que vai fazer alguma coisa e sai de casa, o quanto essa criança chora, o quanto ela fica sentida daquela pessoa que saiu. Mas essa pessoa vai voltar, mas ela não entende que vai voltar, ela não entende que aquilo ali não está no presente no momento, mas que aquilo vai voltar, que aquela pessoa, que aquele objeto. Isso é permanência de objeto, que ela vai
desenvolvendo ao longo do primeiro estágio. Então, saber que o objeto ainda existe, mesmo que você não possa vê-lo. Isso requer a capacidade de formar uma representação mental dos objetos. Então, você pode estar falando, por exemplo, né, mostrando um brinquedo, né? Ela está brincando com aquilo e guardar o brinquedo. Pode ver o quanto, você pode perceber o quanto que ela vai ficar sentida, ou vai chorar, ou vai pedir. Por quê? Porque ela ainda não entende que aquela bola ou aquele brinquedo que você guardou, que não está no ambiente ali, ele vai retornar, que ela vai ter aquilo à disposição dela mais uma vez para brincar. Mesma coisa, né, das crianças bem pequenas quando vão para a escola, além da questão da separação, né, do pai, da mãe, de estar distante, tem essa questão de permanência, de não entender ainda que eu estou separando daquilo que eu gosto, mas que ele vai voltar outra vez, que ele só não está ali naquele momento. Então, esse é um aspecto que vai ser desenvolvido ao longo do primeiro estágio. E aí, o segundo estágio, que é o estágio pré-operacional, que vai desse aproximadamente, né? A gente sempre fala aproximadamente, não tem como a gente dizer, é exatamente nesse período. Então, que vai dos 2 anos até dos 6, 7 anos aproximadamente. Gente, 6, 7 anos, para ficar mais fácil de a gente entender, a criança que tem 6, 7 anos, ela está ali no primeiro ou no segundo ano do ensino fundamental. Então, ela está iniciando na escola, né? No ensino fundamental em si, não na educação infantil. Então, agora a criança vai construir capacidades de efetuar operações lógico-matemáticas, seriação, classificação. Pensa, então, nas atividades lá da escola, né? Vai ser explorado bastante isso na escola. Então, Qual aqui, estágio é, professora? Esse? pré-operacional. Pré-operacional, o segundo? Terceiro? Isso, segundo. Tá, obrigada. De nada. Então, a criança ela vai aprender a colocar os objetos de menor para o maior, separar por tamanho, por cor, por forma, separar as coisas, classificar, né? Conseguir agrupar as coisas parecidas, trabalhando com aqueles aspectos que foram desenvolvidos, né? Já lá se a gente pensa que de 2 a 7 anos, a gente vai pensando em uma sequência das coisas. Vai iniciar lá na educação infantil, para as crianças que fazem educação infantil, a gente trabalha muito com a questão de manipular objetos, as formas geométricas, a questão de cores, a questão de espessura, tamanhos, as próprias texturas, e separar isso, fazer classificação. Então, quando a gente vai se aproximando, a gente pensa, né, para o final do estágio, essas crianças já têm essa capacidade de classificar, né, de separar as coisas, agrupar. E aí, eu trouxe hoje uma atividade aqui para eu mostrar para vocês, para ficar talvez mais fácil de entender. Então, assim, embora a inteligência já seja capaz de empregar símbolos e signos, então essa criança já consegue usar, por exemplo, ela está num processo de alfabetização. Então, às vezes, a criança de 4, 5 anos ali, ela já sabe escrever o nome dela, essa criança já sabe reconhecer letrinhas, já consegue reconhecer números, já consegue reconhecer formas geométricas, cores. Falta reversibilidade, ou seja, capacidade de pensar simultaneamente o estado inicial e o estado final de alguma transformação de objetos. Bom, isso só vai ser construído nos próximos estágios. E eu trouxe para vocês hoje aqui, vou até interromper, quero ver todos, né, vocês. Eu trouxe 2 coisas para ficar fácil o entendimento do que é reversibilidade. Reversibilidade é uma atividade que nós fazemos todos os dias da nossa vida, nós fazemos em vários contextos, mas não sei se vocês lembram, eu fiz isso, gente, confesso para vocês que eu estava me sentindo em um programa de auditório, assim, fazendo esse negócio para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Trouxe aqui 3 taças. Tem aqui, ó. Ai, tomara que dê para ver bem. Ó, essa que tem um líquido azul, olhem bem, gente. Eu já vou mostrar melhor outra vez. Essa aqui que tem um líquido rosa. E essa aqui que tem um líquido... É lilás, mas aí tá parecendo meio azul. Eu vou tentar abaixar aqui para mostrar para vocês as 3, ó. Então, nós temos 3 taças. Eu vou erguer elas de novo, porque assim parece que dá um ângulo diferenciado, ó.
A azul. Olhem aí para mim e eu quero saber de vocês qual é a taça que tem mais água. Azul. A rosa. A lilás. Vocês conseguiram ver bem? Qual delas tem mais água, gente? Nenhuma delas, todas estão com o mesmo Acho tanto que de todas água. estão iguais até. Que mais? Alguém? Algum palpite? José, parece que as 3 são iguais. Agora, está certíssimo, as 3 estão iguais. Todas têm essa mesma capacidade aqui da mais fininha. O que acontece se eu mostrasse para uma criança essas 3 taças aqui, para uma criança lá de 5, de 6 anos? O que ela ia responder? Qual dessas taças tem mais? Essa ou a rosa? O que vocês acham que a criança ia responder? Que é a Aqui lilás tá tem cheia. mais. A lilás. Que essa lilás tem mais, né? Ela poderia ser essa ou a cor de rosa, né? Ela ia responder que tem mais. Por quê? Porque se você olha na linha de aquela a mais alta, isso, ela responderia que a mais alta ou a que tá mais para cima, né, a linha de água, essa tem mais líquido. Ótimo. Calma aí, temos mais uma atividade para mostrar para vocês. Que Mani não descubra que eu coloquei corante nas taças, né? Vamos lá. Trouxe aqui um pote de massinhas, olha, muitas massinhas coloridas aqui dentro. E o que acontece na questão de reversibilidade também? Eu posso pegar 2 bolinhas de massinha e eu posso mostrar para essa criança. Deixa eu pegar 2 iguais. Aqui, ó. Eu posso mostrar. Então, digamos que a minha criança que estou trabalhando é o José. E posso mostrar. Olha, José, eu tenho 2 bolinhas de massinha, uma amarela e uma verde. Olha que legal. Então, eu vou fazer uma coisa. E posso fazer na frente do José. Então, eu faço uma, né? Juntinho com a criança, gente. Não está escondido. Então, eu faço. Olha, José, eu fiz aqui uma salsichinha. E na outra, eu vou fazendo... Calma aí que deixa eu aumentar aqui o negócio. Olha, José, fiz aqui, ó, fiz uma minhoca verde e fiz uma salsichinha amarela. Qual, José, das duas que tem mais massinha? Aí o José criança vai responder o quê? Verde. Mas o José tinha visto que tinha a mesma quantidade de massinha nas duas. Ele viu quando eu estava fazendo. Mas o que acontece? Essa aqui ficou maior, isso ficou maior. Opa, pode ser que tenha mais massinha. O que acontece? Outra atividade também da questão de reversibilidade. Eu poderia pegar um líquido aqui e mostrar para vocês vários recipientes e falar assim, no qual deles vai caber esse líquido que tem aqui? No qual deles que vai dar certo quando eu colocar aqui e transferir para outra? Qual deles que vai caber, né? E aí a criança vai te dizer no qual que ela acha que cabe ou o que tem lá? Ai, são orelhas de ratinho, José. Caracterizando José criança. Ah, sim, entendi. Vamos usar mais então, ó. Vamos explorar os talentos dessa turma, gente. Eu ia chamar o Miguel, mas ele tá com os primos loqueando ali na sala. Rubi, você vai poder fazer essas atividades para ele. Você vai poder fazer. Aí depois você conta pra gente. Então, pega 3, assim, pode ser copos, um fino, um mais grosso, e faz essa mudança. E a questão, então, da própria reversibilidade, ela é entender a questão de mudança de recipiente, né? Então, aqui nós temos 3 coisas diferentes, mas tem a mesma quantidade. Então, a criança ainda não tem essa noção de preservação, por exemplo, aqui, da massinha que eu mostrei, né? São 2 massinhas iguais, mas eu mudei a questão do mais fino, do mais grosso, do maior, do menor, e aí isso acaba confundindo. Então, o que você pode perguntar, né? Qual que é maior? Então, eu posso dizer, o maior é esse aqui. Mas o qual que tem mais? Aí ela vai pensar para te responder. Ai, que bonitinha! Para responder, né? O que tem na... Qual é, né? Qual
qual das bolinhas, qual das minhocas que é maior ou qual que é menor. Lá vem a Maria de Mini. Então, gente, eu falei para vocês, né, que a gente usa reversibilidade. Oi? Você falando aí das quantidades, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequena. Meu pai comprou uma camiseta do mesmo tamanho para mim e para meu irmão. Mas eu tinha 5 anos, ele tinha 6 e ele era bem mais baixo que eu. Elas eram iguais, do mesmo tamanho, iguais. Só que meu irmão colocava a camiseta, eu fazia ele tirar, porque nele ficava melhor, porque ficava mais comprido. E eu fazia ele trocar comigo. Ele colocava, eu acho que a gente trocou umas 5 vezes, porque eu tava brava que não servia igual nele para mim. Reversibilidade, um ótimo exemplo, exatamente isso. De olhar, né? E achar, então, porque tá diferente ali, nesse recipiente aqui, ou no outro corpo, e achar que é maior ou que é menor. Falei para vocês que a gente usa diariamente isso. Gente, sabe que eu sempre lembro do Piaget e sempre digo na minha casa, isso é uma coisa que eu sempre digo. Quando acontece assim, sobra alguma comida do almoço, aí você vai tirar da panela e vai pôr num potinho, né? Vai pôr num tupperware. Aí você pega, dá aquela olhada assim, se pensa, qual que vai dar certo, né? Que você quer que fique um bom, né? Que não fique um potinho lá, um pote enorme com fundinho. Aí toda vez que dá errado aqui em casa, assim, que você faz uma conta errada, né? Aí eu sempre digo assim, coitado do Piaget, se revirando no túmulo, né? Faltou reversibilidade para essa pessoa. Sempre digo para minha mãe isso. Por quê? Porque é exatamente isso, gente. A gente olhar, pensa assim, essa quantidade aqui cabe naquilo ali. É equivalente. É exatamente isso, gente. Aí quando eu falei do programa de auditório, vocês lembram que eu não lembro qual que era o programa, mas tinha um programa que a pessoa colocava um monte de tipo de copo, daquelas coisas de laboratório, tudo mais, cheio de líquido colorido, e daí a pessoa tinha que tentar falar, né, no qual que daria certo. Vidros de perfume tinha também, eu lembro disso. Era algum programa. Deve ser o Silvio Santos, certeza. Pode ser. Pode ser algum desses, assim, que fazia provas e trazia no palco. Eu lembro disso, a gente faz tempo, não é de agora. Enfim. Gente, vocês gostaram dessa demonstração de águas coloridas, massinhas? Gostaram disso? Então, quando eu digo para vocês da questão do conhecimento se estruturar, né, a partir da nossa relação, da nossa interação, agora parem para pensar um pouquinho. Se eu falasse para vocês o que é reversibilidade apenas lendo no slide ali e passasse e continuasse a minha aula e mostrar para vocês aqui, né, as águas coloridas, mostrar a massinha, não é diferente? Não é diferente para vocês que são adultos, agora vocês imaginam para as crianças, né? Então, eu dei bastante exemplo de escola, mas se a gente trazer para um exemplo então de clínica, de instituição, a gente pode usar e abusar da criatividade, de materiais, gente. Eu adoro a clínica infantil, né? E eu uso com adolescente e com adulto também, coisas diversas, assim. Mas pensa no quanto é significativo, né? Para você trazer, para você construir, principalmente, assim, quando estou trabalhando a psicoeducação, questão bem de emoções, assim, gestão de raiva. Eu gosto muito de trazer tinta, de trazer massinha, de trazer jornal, um monte de folha para que a gente expresse, que coloque ali no papel. A criança não esquece aquilo que ela construiu, aquilo que ela pegou ali. Então, gente, a gente está nos 10 minutos finais, porém, eu tenho umas atividades aqui das nossas atividades de exploração cognitiva. Eu vou passar pelo menos uma, para não sair do meu programado. Acho que hoje eu me estendi nas falas, só pode. Novidade, né? Mas vamos lá. Só que nós vamos ter que mudar, porque essa primeira aqui demorava. Não, vamos passar. Nem essa. Gente, seguinte. Deixa eu voltar em uma anterior aqui, que era do Tangram. Preparei umas atividades e já tem uma que vai ter que ser para a próxima aula, porque ela demorava de uma memorização. Então, assim, voltando nas nossas atividades de exploração cognitiva, de desenvolvimento aí, para vocês darem uma explorada e fortalecida nos processos de vocês. Então, hoje nós vamos fazer essa aqui, ó. Eu vou passar para vocês, olha só,
Eu trouxe descrições de coisas. Se vocês quiserem anotar, vocês podem anotar, ou se vocês quiserem apenas pensar, vocês também podem só pensar. Então, assim, eu coloquei várias descrições de coisas, de objetos, e vocês vão pensar do que eu tô falando, que objeto é esse. Mas pode ser que você pense em coisas diversas, em outras coisas. E daí eu vou querer que a gente compartilhe daqui a pouco, porque essa atividade, além de explorar a parte cognitiva, ela é bem legal, pelo que a gente imagina. Então, ó, escreva em uma das linhas, mas não pode repetir. Então, se você colocou aquele objeto em um lugar, você não pode colocar em outro. A maior quantidade de nomes de objetos que se encaixam nas características indicadas. Ao final de cada linha, anote a quantidade de objetos que você encontrou. Então, vamos lá. Então, aqui estão as descrições. Metal cortante, mole e grande, duro e áspero, preto e redondo, cilíndrico e vermelho, mole e branco, barulhento e molhado, de madeira e verde, retangular e fofo, e branco e sem forma. Então, pensa aí rapidinho em uns objetos que se encaixam nessas descrições. Acharam fácil, gente? Escrevam aí, podem ou falar ou escrever. O que vocês colocaram no primeiro aí, metal cortante? Facão. Faca. Calma. Quem falou o quê? Facão? Foi? Facão, faca. Que mais? Pensei em estilete. Que isso, Rubia? Mole grande eu marotei ali. Não vou responder. Bisturi, canivete. Ótimo. Vamos para o próximo aqui. Mole e grande. O que é mole e grande? Colchão de espuma. Eu também pensei em colchão. Eu coloquei travesseiro. Eu também coloquei travesseiro. Que mais que é mole e grande? A minha Aquelas filha bola fez... grandona, professora. Ah, sei. Que eu A tinha minha uma filha vermelha fez quando eu era slime. pequena. Oi? Minha filha fez slime hoje, eu coloquei slime. Slime. Slime é bem mole. Mole e grande. Sério. Hoje tinha uma bola dessa que o Ed falou, caiu na vizinha quando era pequena, estourou, porque ela tinha roseira. Triste. Vamos para a próxima. Duro e áspero. Espeto. Espeto. Que mais? Tijolo. O que é duro e áspero, Rubia? Para não comentar, só conheço um duro confortável. Duro e áspero. Que mais? Coloquei lixa. Lixa. Também coloquei lixo. Lixa. Pensei em pedra também. Aquela pedra pomes, eu pensei. Lixa não é dura. Você acha que lixa é dura? Depende. Se Tem for lixa ali, aqui? aquela A lixa lixa é dura e áspera. Eu coloquei ralador. ralador. Se for a lixa de pé, Rubi, aquela lixa de pé é dura. Entendeu? Eu pensei nessa, pensei na pedra pomes também. Que também é Pedra o isso. quê? Pomes. Pedra o quê? Olha aquela pedrinha, aquela, sabe? Tomar banho? De passar no pé, né? Tomar banho. Onde que tem no banho?
vou achar que tô vagabunda com aquela pedra dura. Não, mas tem nos banheiros. O que é cilíndrico e vermelho? Eu coloquei Extintor. vaso. Vaso. Você, Oi? Cantor. você pulou, professora. É verdade. Preto e redondo. O que é preto e redondo? Tinha um oi. O que é? Nariz do Mickey. Que mais? A orelhinha do Mickey. Pupila. A pupila? Roda. Não, Roda. pneu? Pneu. E o que é o cilíndrico e vermelho? O José falou extintor. Alguém pensou em outra coisa? Não. Hidrante. Hidrante. Pode ser um copo, a latinha de coca. Pensei no batom vermelho também, gente. Batom é cilíndrico e vermelho. Vamos para a próxima. O que é mole e branco? Maria Mole. Maria mole, Maria cola em bastão. Que mais? Massa de pão. Massa de pão, mingau de maisena, iogurte de coco. Que mais? Creme de leite, professora. Oi? Creme de leite. Creme de leite. Isso aí, gente. O que é barulhento e molhado? Rio. Rio? Chuva? Que mais? É errado se eu falar. Um gato que cai dentro do tanque. Errado não tá. Eu pensei que barulhento e molhado pode ser choro. Choro de criança, assim, bem Nossa, é verdade. barulhento e É molhado. sem chuva. Chuva, Não precisa ser criança, pode ser eu mesmo. pode ser. É que eu pensei naquele berreiro, assim, sabe? Daí. Agora, o que é de madeira e verde? Quadro. Quadro. Banco. Baú. Pode ser. Qualquer coisa que for de madeira, se pinta de verde, pode ser aqui, né? Nessa Pode aula. ser. Retangular e fofo. Agora, quem disse travesseiro lá em cima, eu penso que retangular e fofo é o travesseiro. E agora? Eu pensei no travesseiro também. Esponja de banho. Boa, José. Esponja é retangular e fofo. O que mais? Puxinha pra lavar a louça. Para lavar louça. O que mais? Tem coberta também, professora? Coberta é retangular, às vezes. É verdade. Colchão. Deixa eu ver o que era aqui em cima. Ó, a coberta podia ser no mole grande, porque ela é molinha e é grande, é verdade. Boa. E branca e sem forma. Eu. Pena. Eu sei lá se eu tô gorda, se eu tô medida.